Pela mão do Governo, a segurança voltou ao topo da agenda do país. Por isso, no episódio de hoje, abordarei os reflexos para o turismo desta forte chamada de atenção, bem como o posicionamento das atividades turísticas perante o problema. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Esta questão do tema da segurança, ou se quisermos, da falta dela, de algum modo acabou por irromper para o topo da agenda do país e isso, naturalmente, tem vindo a preocupar e muito toda a comunidade turística. Preocupação essa, aliás, bem expressa nas muitas perguntas e mensagens acerca deste assunto que me têm sido remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, as quais, naturalmente, agradeço. E como sempre gosto de fazer, aproveito esta oportunidade para sublinhar uma vez mais, foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação, como sempre, é fundamental. No que diz respeito aos reflexos para o turismo desta forte chamada de atenção do Governo para a questão da segurança, esta é, sem dúvida alguma, uma matéria muito delicada, tanto do ponto de vista económico como social e, claro está, também turístico. E, nomeadamente, também é bom termos dessa consciência, é do âmbito político. Mas sobre esse aspecto, muito já foi dito nos últimos tempos, para além de, como se sabe, acabar por extravasar um pouco o âmbito destes meus comentários. No entanto, eu não posso deixar de referir que há alguns episódios, no episódio 45 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, que foi para o ar em meados de outubro, antes dos mais recentes tumultos na região de Lisboa e até na própria capital terem tido lugar, eu tinha alertado que se nada fosse feito, se continuasse a pôr a cabeça na areia como faz a avestruz, o aumento das situações relacionadas com a segurança poderia descambar e transformar-se num problema, mesmo continuando Portugal a figurar como um dos países mais seguros do mundo. É que, não obstante esta nossa, entre aspas, boa classificação a este nível, o facto é que desde o início desta década temos vindo a descer, ainda que lentamente, nesta que é a escala dos países mais seguros do mundo. Também, como bem sabem aqueles que me acompanham mais de perto, eu tenho para mim que a segurança não se promove, garante-se. E isso é algo que tem que ser feito com eficiência, tem que ser feito com eficácia, com ponderação, com firmeza, mas também com recato e com discrição. E porquê? Desde logo para atacar o problema com maior probabilidade de sucesso, mas também para não gerar alarme social, ou se quisermos alarme público, e também para não beliscar a imagem externa do país enquanto destino turístico de elevada notoriedade e de elevado sucesso. Ora, embora seja compreensível que sobre uma matéria tão importante o Governo entenda dever manter a população informada acerca das suas diligências e da sua ação, o facto é que chamarem demasiada atenção para o problema pode trazer consequências muito nocivas para a economia e, muito em particular, para a atividade económica que tem a responsabilidade de carregar literalmente às costas justamente a economia nacional. Por isso, tudo aquilo que prejudica o turismo, inevitavelmente, tem consequências sérias na restante economia portuguesa. Assim sendo, olhemos então para alguns desses reflexos que esta recente chamada de atenção por parte do Governo para este assunto pode ter tido na atividade económica do turismo. E gostaria aqui, sobretudo, de destacar 3 pontos. O primeiro deles é porque, ao enfatizar o problema, o Governo chama a atenção para o mesmo. E, ao chamar a atenção para o mesmo, dá-lhe uma óbvia visibilidade. Como a informação hoje em dia é instantânea, a imagem que passa para o exterior é que Portugal está a braços com um grave problema de segurança, tendo até o seu Governo decidido intervir para tranquilizar a população. Escusado é dizer que a segunda parte da mensagem, ou seja, que Portugal é um país seguro, é deixada ao esquecimento. E claro está também que a consequência internacional de tudo isto é que a nossa concorrência e a luta feroz que existe pela conquista de fluxos turísticos não é alheia nem está alheia a esta situação. É lógico e até é normal que os nossos concorrentes explorem ao máximo esta nossa fragilidade ou, se quisermos, esta nossa fraqueza para tirarem partido da mesma. É que todos sabem que ninguém gosta de viajar para um destino onde
à partida, saiba que não se pode vir a sentir seguro, pois é essa percepção que mais pode acabar por pesar na altura, no momento de decidir uma viagem. O que me leva ao segundo ponto, que tem justamente a ver com esta questão de a ou das percepções. Como tantas vezes digo, aquilo que não é bom para a população, isto é, que não é bom para os residentes, também não é bom para os turistas e vice-versa. Por isso, quem está lá fora e olha para o nosso país e vê esse sentimento de desconforto que ele existe e que é real no seio da sociedade portuguesa, e isso hoje é mais visível do que nunca pela facilidade de expressão e comunicação que existe, cujas redes sociais são o exemplo mais flagrante, pelo menos fica com a dúvida, isto é, vacila, se vir a Portugal neste momento será ou não uma boa decisão. E havendo incerteza, havendo indefinição, é meio caminho para a desconfiança, logo para se procurar uma alternativa. O que me conduz ao terceiro e último ponto que aqui queria referir, que é a segurança, ou se quisermos, a percepção de segurança, não ter apenas a ver com tumultos, com assaltos ou com outros tipos de atos criminosos. Tem também a ver com outras situações que podem fazer pensar ou podem levar até a pensar aqueles que pretendem vir até nós em turismo, gastar o seu dinheiro em troca de descanso, em troca de lazer, em troca de recuperação das suas forças físicas e psíquicas, e refiro-me aqui concretamente e nomeadamente às graves situações que persistem na saúde, e não me refiro apenas aos últimos meses, mas infelizmente estou a recordar-me de tudo o que se tem passado nos últimos anos, com as greves nas urgências hospitalares ou com a quase crónica falta de meios humanos e técnicos que têm levado ao encerramento de serviços, particularmente aos fins de semana, que, como se sabe, são momentos de pico turístico. Infelizmente, quem vê de fora, o que lhe é dado ver é que, em vez de se resolver o problema, o mesmo tem-se vindo sucessivamente a agravar. E veja-se mais recentemente aquilo que sucedeu com o INEM. A mensagem que passou, verdadeira ou não, é que morreram pessoas por falta de resposta, por falta de assistência. Ora, pergunto eu, sabendo-se que ninguém está livre de ter um acidente, não existirão pessoas que perante este quadro digam: Portugal, bem, isto se calhar o melhor é não arriscarmos. Lá irei ou lá iremos, provavelmente noutra altura. Em conclusão, pelos reflexos que delas decorrem, a comunicação e, de um modo geral, a forma como se lida com questões de natureza tão sensível como é a segurança, deve ser menos precipitada, deve ser mais ponderada, já que quando tão bem se quer fazer, mas não se pensa em todas as consequências que determinada atitude ou que determinada postura pode ter, isso por vezes conduz, como foi o caso, a que a emenda seja pior do que o soneto. Sem dúvida alguma que esta é uma pergunta muitíssimo interessante, dado que tão ou mais importante do que aquilo que as autoridades podem fazer para ultrapassar esta situação, é saber-se o que é que neste aspecto em particular, ou seja, no que toca ao aumento da percepção de insegurança, todos os agentes turísticos podem ou devem fazer. Por isso, e antes de tudo mais, quero agradecer a todos quantos me colocaram esta pergunta, justamente pela pertinência da mesma. E procurando dar-lhe uma resposta direta e objetiva, eu quero aqui destacar 4 aspectos que me parecem essenciais para que o turismo nacional possa lidar melhor, entenda-se, possa ultrapassar esta sucessão de acontecimentos, mas também que foram empolados por alguma inabilidade comunicacional por parte do Governo. Assim, o primeiro desses aspectos é a autorregulação e uma maior fiscalização. É que tão grave é um turista ser assaltado num transporte público, na fila da visita a um monumento, como ter que pagar por uma refeição ou por uma lembrança mais do que o seu justo valor. Porque tudo isso são situações que geram desconfiança, que induzem insegurança e que marcam negativamente uma viagem, o que origina desilusão pelo destino, ou seja, quem é enganado, quem é roubado, não esquece e, naturalmente, vai transmitir esta sua má experiência a terceiros. No fundo, transforma-se, se quisermos, numa espécie de embaixador pela negativa. Nesse sentido, o turismo deve dar o exemplo e garantir que todos os seus atores, tal como todos aqueles que gravitam em torno das atividades turísticas, cumprem com as suas obrigações, sob pena de serem postos de parte pelos seus pares. E, caso necessário seja, solicitando intervenção das autoridades competentes.
O mesmo deve ser válido para todas as situações em que haja conhecimento que alguém foi defraudado ou aliviado de bens contra a sua vontade, mesmo que o lesado não tenha tomado qualquer ação sobre o sucedido. O silêncio, a aceitação fatalista destes casos é também uma forma de conivência. O segundo aspecto é ser mais exigente com o Estado nas suas diversas formas, seja a nível local, regional ou até mesmo central. Não é admissível e muito menos entendível que, por exemplo, pouco se continue a fazer para estancar o flagelo dos incêndios que fustigam o país ano após ano, sempre na época alta do turismo, fogos esses que, de acordo com os relatórios e análises, decorrem esmagadoramente de ações criminosas e não de fenómenos naturais. O mesmo sobre a situação que se vive na saúde. É que, para além do problema grave que é, hoje em dia, a assistência no interior, e depois fala-se muito em promover e apostar no turismo no interior, levando para lá turistas, sem pensar que a qualquer momento eles podem ter necessidade de um tratamento, de uma consulta, de um medicamento, para não mencionar algo mais delicado, aquilo que assistimos é a um degradar do atendimento nos hospitais um pouco por todo o país e, mais recentemente, até da própria emergência médica. Ora, ou se quisermos manter este estado de coisas num país que é uma potência turística mundial, que recebe, ou se quisermos que vai receber perto de 30 milhões de turistas este ano de 2024, é algo surreal, para não dizer mesmo que andamos a brincar com o fogo. Tendo os agentes turísticos noção desta situação, têm a obrigação, têm o dever de pressionar o Estado, o mesmo Estado que impõe e que beneficia de taxas, taxinhas e impostos, quer daqueles que trabalham, quer daqueles que empregam no turismo, quer até dos próprios turistas, para que resolva esses problemas, não hesitando, se necessário for, em proativamente propor soluções justamente com esse objetivo. O terceiro aspecto prende-se com o envolvimento das comunidades locais neste processo. Porque quando não há segurança, seja na saúde, seja na propriedade, seja física ou material, os residentes são, como se sabe, os primeiros a sofrer. Situação que, com a afluência de turistas, isto é, com o aumento da carga turística, tende a agravar-se e a originar reação contra a turistificação. Havendo como há uma conjugação de desejos e interesses, há que saber potenciar esse facto, essa, no fundo, justamente comunhão de interesses e levar por diante ações conjuntas que sirvam o propósito, quer de visitados, quer de visitantes. E, no fim da linha, acabar por demonstrar que o turismo, afinal, é um ótimo aliado da melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. E, finalmente, um quarto e último aspecto, que é o de que, à medida que se façam progressos neste domínio, sem alardes e muito menos com grandes elogios ou declarações que Portugal é um país muito seguro, os imponderáveis, como se sabe, acontecem sempre quando menos se espera e nada nem ninguém está isento que lhes suceda, ir fazendo passar a mensagem de forma suave e de forma serena, através de uma boa estratégia de comunicação, de modo a dissipar qualquer dúvida na mente dos consumidores na hora de escolherem Portugal e também retirando argumentos aos nossos concorrentes. Em síntese, uma coisa é certa. O que o turismo, o que as atividades turísticas não fizerem por si, ninguém o vai fazer por elas. Por isso, o melhor é arregaçar as mangas para não ser pior a emenda do que o soneto. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.